Por isso, convidamos ao palco o Felipe Dottori, com a palestra que tem como tema o caso MPD Engenharia. Felipe é gestor de obras e de Lean Construction na MPD Engenharia, é formado em Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, especializado em finanças corporativas na UC Berkeley e gestão de negócios na HEC de Paris. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas ao nosso convidado. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer principalmente ao Junico, o pessoal da Produtare, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da transformação enorme que a Produtare ajudou a gente a fazer dentro da MPD Engenharia. Vamos lá, pessoal. A MPD, uma construtora incorporadora, a gente atua no Brasil inteiro como construtora, em São Paulo, exclusivamente na Grande São Paulo, como incorporadora. Que eu vou trazer, então, um vídeo que vai ilustrar um pouquinho do que a gente faz. Mudanças têm um intenso poder transformador, que inspiram, amadurecem e promovem renovações. Para mudar, é preciso ter coragem, ousadia para inovar e investir em um futuro melhor para todos. Mas para desenhar um novo amanhã, é preciso saber transformar as adversidades em oportunidades. Para mudar a vida de pessoas, é necessário vocação. Vocação essa que a MPD vem exercendo obra após obra, dia após dia, proporcionando progresso. É com essa capacidade transformadora que a MPD continua traçando seu próprio curso, fundamentando-se em seus valores, usufruindo de cada nova experiência para evoluir a cada novo projeto. Investindo continuamente em tecnologia e inovação. Mantendo seu compromisso com a sustentabilidade. Marcando skylines Brasil afora e garantindo seu protagonismo no cenário nacional da construção civil. A MPD sabe que cada entrega é única e que cada sonho é inigualável. E sabe disso porque é feita de pessoas que no passado, no presente e principalmente no futuro seguirão projetando, inspirando e construindo o ideal de vida de pessoas. Bom, pessoal, falando um pouquinho mais sobre o grupo. Então, como eu falei, MPD é uma construtora, incorporadora. Hoje são 41 anos de empresa. Estamos falando de modelo de negócio integrado. Então, a gente faz desde o início da concepção dos produtos até a entrega ao cliente, o pós-obra. E na parte da construtora, a gente faz desde a pré-engenharia até também a entrega e o nosso pós-obra. Então, falando um pouquinho da construtora, hoje a gente tem 28 canteiros ativos aí por todo o país. Temos obras aqui no Rio Grande do Sul, temos obras em São Paulo, obras em Pernambuco. Nossa construtora ela atua em diversos meios, então diversos segmentos, principalmente residencial, até por conta da própria incorporadora, mas também hospitalares, industriais, farmacêuticos. Aqui no Sul a gente atuou muito na parte industrial. Parte educacional também, então USP, FGV, ITA, uma série de centros de ensino renomados, e comercial também. Falando um pouquinho da incorporação imobiliária, a gente atua então quase que exclusivamente na Grande São Paulo. A gente atua no médio, alto e altíssimo padrão na região, e a gente entregou aí mais de 9.000 unidades ao longo desses 32 anos de incorporadora, dentro dos 41. Mas hoje eu vim aqui para falar do sistema de produção que a gente desenvolveu junto com o pessoal da Produtare.
nosso sistema que a gente construiu junto, sistema único, e que é baseado no Lean Construction. Então, o nosso sistema a gente batizou de GoMPD, que é o sistema de gestão operacional da MPD. E o que visa o GoMPD? Assim como o Junico falou, reduzir tempo de atravessamento. Depois da passagem do Junico e todo o seu pessoal pelo MPD, agora a gente é fissurado, Junico, em reduzir nosso tempo de atravessamento, reduzir nosso lead time. Isso é uma vantagem competitiva enorme. Então, a gente criou um sistema padronizado, que hoje a gente começou pela consultoria, que foi 1 ano e meio de consultoria em 6 canteiros. Hoje difundimos para os 28 canteiros. É um sistema que a gente traz o controle para a mão dos gerentes, para a mão dos engenheiros. A gente capacitou todo mundo, toda para fazer um planejamento, para fazer um sistema de produção, uma coisa única e padronizada por toda a empresa. E o que traz de benefício isso para a gente? Então, acima de tudo, redução de prazo, redução do tempo entre o pedido do cliente e a entrega, no nosso caso das chaves. E isso se traduz para a gente numa vantagem competitiva enorme e, acima de tudo, maior rentabilidade, lucratividade. E como efeitos colaterais em cima de tudo isso, a gente teve um aumento muito expressivo na qualidade dos nossos produtos, que a gente sempre prezou muito, e também pela segurança. E a gente faz isso através da metodologia Last Planner. Então, como é que a gente faz? A partir de um planejamento de longo prazo muito bem definido, a gente cascateia nosso planejamento. Então, a gente desdobra para um planejamento de médio prazo, que a gente olha aí 6 semanas para frente, e depois para um planejamento de curto prazo, a gente olha semanalmente, de uma forma diária, nosso planejamento de produção. E mais importante de tudo, a gente traz esse planejamento para todos que estão fazendo, para todos que estão executando, para todo o pessoal do nosso chão de fábrica. Então, não fica na cabeça do nosso engenheiro que está planejando, não fica no nosso departamento de planejamento. Todos dentro da obra sabem exatamente o que deve ser feito, como e quando deve ser feito dentro de um canteiro. Então, falando um pouquinho mais o que é a metodologia Last Planner, então, a hora que a gente está falando de longo prazo, a gente tem alguns eventos e algumas rotinas que são as mais marcantes. Então, a primeira delas é o mapa de entregáveis, temos também o Master Planning e o Tact Planning. Eu vou colocar um pouquinho mais para frente, os próximos slides, o que é cada um desses. Dentro do médio prazo, a gente tem reunião de restrições e o 6-Week Look Ahead, onde está olhando pelo nome 6 semanas para frente. E dentro do curto prazo, a gente faz a programação executiva e o check-in, check-out. Mas a gente tem uma série de outros eventos, uma série de outras rotinas que a gente utiliza, como, por exemplo, o próprio Kaizen, que é uma ferramenta poderosíssima, que eu vou ilustrar um pouquinho mais para frente. A gente tem trabalho padronizado, 5S, A3, uma série de coisas interessantíssimas. Então, aqui eu vou ilustrar um pouquinho o que é o mapa de entregáveis. Então, a hora que a gente olha, a hora que a gente começa uma obra, a gente pega os principais marcos que a gente tem dentro da obra. Então, por exemplo, o início da fundação, finalização de fundação, término de estrutura, algum marco de entrega que a gente tem com o cliente. Então, dentro desse marco, então, a gente põe um cronograma da obra aqui em cima, coloca os principais marcos e a gente coloca o desdobramento desses marcos para cada uma das principais áreas que a gente tem dentro de uma obra. Então, parte de produção, de suprimentos, de projeto e o cliente, quais são as responsabilidades. Dentro disso, já de cara, todo o pessoal da engenharia e de campo, os principais gestores do campo, eles já estão cientes de quais são os principais marcos da obra, e a partir daqui a gente já pode ver quais atividades a gente consegue puxar, como que a gente vai reduzir nosso prazo. Depois a gente passa para a atividade do Master Plan, que aqui a gente faz geralmente com uma linha de balanço. Nesse caso, a gente pega barbantes aqui, são reuniões que duram vários e vários períodos de discussão. Então, de novo, todo o pessoal da engenharia, todo o pessoal da gestão do campo. Então, a gente estende esses barbantes, cada barbante desse representa uma atividade. Aqui está o cronograma, e aqui representa, quanto maior a inclinação dele, maior a velocidade. E aqui a gente faz todos os ajustes para colocar as atividades em fluxo, a gente aumenta a velocidade de atividade, reduz a velocidade. Geralmente, só num planejamento desse, a obra tende a reduzir de 3 a 4 meses. Aqui ilustrar um pouquinho do que é o TACT. Então, o TACT, imagino aqui que todos conheçam, a gente está falando do ritmo da produção, colocar as coisas em fluxo, reduzir os lotes dos trabalhos, e a gente tem um ganho muito expressivo com isso também. Então, aqui vou ilustrar um pouquinho como é que é feita uma torre. Hoje,
na forma tradicional no mercado. Então, a gente tem aqui à esquerda todas as atividades sequenciadas do que tem que ser feito, desde gesso até limpeza final. E aqui, geralmente, como é que as construtoras fazem? Essas atividades elas acontecem uma vez por semana, ou nesse caso aqui a gente colocou uma vez a cada quatro dias, que é o tempo que a gente tem feito. Então, por exemplo, aqui na 14ª semana, a gente tem a atividade 1, que são as taliscas aqui de gesso, até a 14ª, que é a exaustão forçada. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos aí uma atividade que a gente conclui em um pavimento por semana. Só que você parar para pensar, você tem um desperdício gigantesco aí dentro. Porque essas equipes, você pega uma torre, por exemplo, com 5 ou 6 apartamentos por andar. Essas equipes elas não estão em todos os apartamentos simultâneos. Elas entram de apartamento por apartamento. Ou seja, a hora que você está falando de um andar inteiro, você tem uma série de frentes liberadas que você não está trabalhando. Isso é perda. Como é que a gente resolve isso? A gente diminui os lotes das atividades, então a gente não faz mais por andar. Agora a gente faz por apartamento. Em cada apartamento, então, por exemplo, aqui no 14º pavimento, a gente já tem a talisca, colocou um dia aqui de buffer, e já temos aqui, por exemplo, a caixinha elétrica. No que isso traduz de ganho? Então, na 14ª semana, no 14º pavimento, a gente está aqui entrou a 14ª atividade no sistema tradicional, e com o TACT a gente já terminou o primeiro pavimento inteiro. Então, enquanto aqui a gente ainda tem da 15ª até a 26ª atividade, aqui a gente já terminou. Então, isso é mais um ganho aí de cerca também, depende da altura da torre, mas uma torre média também de cerca de 3 meses. Aqui a gente tem o 6 Week, aqui é a nossa rotina de médio prazo. Então, a gente está olhando para tirar todas as restrições. Aqui estão 6 semanas à frente. Então, a gente senta com os nossos engenheiros e pessoal de gestão de campo de obra, e aqui a gente olha. Então, a gente tem, por exemplo, uma atividade de estrutura. A gente vai precisar de forma, concreto, armação, cimbramento, mobilização de mão de obra. E a hora que a gente chega na nossa semana da nossa atividade, a gente não pode ter absolutamente nenhuma restrição. Tudo isso tem que estar na obra, tudo isso tem que estar contratado para a gente não ter nenhuma surpresa. Para a atividade rodar de uma forma fluida. E esse 6 Week está diretamente atrelado ao nosso Master Plan. As datas têm que bater perfeitamente. E aqui a gente falando um pouquinho de programação executiva, então curto prazo. Então, assim que nem o 6 Week está amarrado com o Master Plan, o curto prazo também. Então, a gente desdobra todas as atividades do longo prazo para uma semana. Então, se eu tenho que terminar a fundação em 2 meses, quais são as atividades que eu tenho que fazer nessa semana? Quantas estacas eu vou ter que fazer por dia? E aí, com isso, a gente coloca aqui, então, uma programação executiva que a gente faz semanalmente. Então, aqui de estacas, quantas estacas por dia, quantos tirantes, enfim. E aí a gente trabalha com reuniões diárias, que a gente chama de check-in, check-out. Então, todo dia de manhã vai o pessoal da engenharia, vai a mestria de obras, vão nossos encarregados de terceiros, e eles são responsáveis por definir as metas e passar as metas para todos os trabalhadores. Então, todo dia, todo mundo na torre sabe exatamente o que tem que ser feito, qual que é a meta daquele dia. E no final do dia, a gente faz o check-out. Então, dentro do check-out, o pessoal volta no final do dia, quantas estacas você fez? Você fez 3? Era para ter feito, por que não fez? Se não fez, então aí cria um reporte de problemas, depois um plano de ação, para que seja uma coisa isolada e não se repita. Aqui um pouquinho, então, do que foi a consultoria. Foram 18 meses aí, junto com o pessoal da Produtare, 18 ótimos meses, aliás. Então, a gente entrou, acima de tudo, capacitando o pessoal. O grande ganho disso daqui é ter todo o time capacitado. A gente pode colocar o processo que for, o sistema que for. Se o pessoal não estiver capacitado, não funciona. Implantamos rotinas, o TACT, então, todas as outras coisas que trazem um enorme ganho. E aqui eu vou falar um pouquinho de um Kaizen específico. Kaizen significa aqui mudar para melhor, então uma melhoria. A gente fez diversos Kaizens dentro da empresa, nossas atividades. Aqui eu vou ilustrar um que a gente teve da estrutura de um condomínio de casas. Condomínio de casas de alto padrão, que a gente está fazendo lá em Alphaville, na Grande São Paulo. E qual foi os ganhos que ele trouxe, o Kaizen. Então, aqui a gente basicamente tem uma implantação do que é o condomínio. Então, 72 casas de alto padrão. E quando a gente começou esse projeto, não estava fluindo exatamente como a gente queria. Então, a gente tinha aí um tempo de produção da estrutura dessas casas. Enquanto um prédio a gente acaba fazendo hoje uma laje a cada 4, 5 dias,
ou seja, um bloco de estrutura, aqui a gente estava fazendo uma casa a cada 11 dias, que para a gente era inaceitável. Então, a gente juntou com o pessoal da Produtari e toda a equipe da obra, e a gente fez um trabalho extenso. Então, primeiro, capacitou todo o pessoal nos conceitos de Lean, Kaizen, 5S. Fomos ao Gemba, ou seja, fomos ao campo, tiramos o tempo de ciclo, analisamos a situação, investigamos o problema, fizemos aí um muro das lamentações, basicamente, quais são as dores que a gente está tendo para ter esse prazo tão longo. Um brainstorming, uma matriz de esforço versus impacto, e definimos a solução e implantamos ela. Então, qual que era o nosso objetivo aqui? Reduzir o nosso TACT de 11 para 5 dias. Então, começamos aí fazendo um treinamento junto com o pessoal, fomos ao campo, fizemos aqui o Muro das Lamentações, fizemos a matriz de impacto versus esforço e definimos uma série de coisas que a gente teria que fazer para reduzir esse prazo. Então, como é que estava inicialmente a nossa atividade? Então, não tinha um conceito de fluxo bem estabelecido, 11 dias, desperdício de mão de obra qualificada, ou seja, a gente tinha aí gente, armador, carpinteiro, carregando material, que é um desperdício. Transporte horizontal demorava muito, então a gente começou a colocar novas máquinas e novos processos. O material não era muito bem identificado e a equipe ainda estava sem o conceito. Fizemos um multimomento, então ali foi cronometrado de instante a instante o que estava acontecendo, como é que era feita essa atividade, e a gente viu o tanto de perda que a gente tinha em relação à nossa estrutura. Então, a gente está falando aí de quase 60% das atividades que a gente fazia eram desperdícios, ou seja, transporte de materiais, eram atividades que não estavam agregando diretamente valor. E aí, as principais ações que a gente fez: primeiro, montamos uma célula de material ali na frente da casa. A gente fez um controle hora a hora das atividades, então a gente sabia hora a hora o que estava acontecendo, o que não estava, e reorganizamos o processo, mudamos sequência de concretagem, sequência de formas, alocamos equipes em lugares diferentes, aumentamos a equipe, diminuindo em outro lado. Então aqui é nosso estoque de material, que antes era centralizado no canto, então a gente fez um estoque para cada casa, formando as células de materiais. Fizemos acompanhamento, então hora a hora. E aí, por fim, depois de implantar tudo isso, a gente teve essa redução de 11 para 5 dias. A gente alcançou nosso objetivo. Então, a gente tinha um prazo inicial aí de terminar a estrutura em dezembro desse ano, e esse prazo a gente puxou agora para agosto. Então, a gente está falando de 4 meses de redução no prazo. Na hora que você considerar todos os custos indiretos de equipamento, de equipe em canteiro, é uma redução muito considerável. E aqui está um pouquinho do que é a obra hoje. Essa foto foi tirada agora em setembro, então com toda a estrutura das casas feitas. Para finalizar, um pouquinho dos benefícios que a gente tem então em relação ao GoMPD. Acima de tudo, redução de prazo. A gente tem hoje uma organização muito maior da nossa produção. A gente tem uma gestão totalmente baseada em KPIs, de suprimentos, de qualidade, de tempo, de planejamento, de produção, como é que está sendo feita. A gente tem com certeza maior agilidade. A segurança da obra, como eu disse, melhorou muito. Aumentou muito a moral da equipe. Então, como o controle estava muito maior, os prazos estão ficando muito menores. O pessoal também está muito mais animado. Então, eu queria agradecer aqui o pessoal da Produtari. Foi uma transformação espetacular que a gente teve dentro da empresa nesse 1 ano e meio, que vai deixar aí uma marca muito profunda na MPD. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Felipe Dottori, pela excelente apresentação.